Olha, notícia grave acaba de ser confirmada a mim pelo Joaquim de Carvalho, que está chegando aqui. Dentro do PT tem um núcleo da Palestina, Partido dos Trabalhadores, e deu essa informação, e essa informação já ela confirmou, o Thiago pediu assistência da CONARE, diz que é a detenção, a Polícia Federal está dizendo que é uma detenção de rotina, levantando informações sobre algumas pessoas que teriam, eh a justificativa é que essas pessoas teriam uma militância, na verdade, uma militância contra, não é nem contra, antisionista. Então, é uma lista que a Polícia Federal de Guarulhos, tem, segundo essa informação que foi passada, Terezinha, do núcleo do PT, segundo os participantes desse núcleo, da Palestina no PT, isso tem sido rotina só na Polícia Federal de Guarulhos, só na Polícia Federal de Guarulhos. Então, é uma preocupação que os militantes antisionistas que estão no PT têm de que a Polícia Federal, na verdade, esteja lá, no caso de Guarulhos, esteja a serviço do sionismo, né? Então, essa lista, segundo a informação desse núcleo, ela teria sido elaborada pelo FBI, porque eu estou dando a fonte da notícia, que é o núcleo da Palestina no PT. E há uma relação de pessoas, e essas pessoas, quando retornam, vão para o Oriente Médio, quando elas retornam, elas são interrogadas, são detidas para interrogatório. É um absurdo completo, né? Nós lembramos, teve aquele professor, se o Léo lembrar o nome dele, foi agora recentemente, que sequer pôde entrar no Brasil. Então teve este caso, ele veio com o filho e veio visitar a família, e não pôde entrar. E por Não quê? tá? Porque foi ao Líbano, né? Quer dizer, viajar ao Líbano, então, agora é crime no Brasil, é uma coisa escandalosa. Lembrando, né, Joaquim, existe uma ordem de prisão que acaba de sair pelo Tribunal Penal Internacional contra o Benjamin Netanyahu, né? Exato. Então, na verdade, quem deveria ser preso, né, seria o Netanyahu se eventualmente pisasse em solo brasileiro. Mas o Thiago Ávila, muita gente conhece, quer dizer, é um militante internacionalista, um rapaz jovem, idealista, uma figura muito doce, né? E que jamais faria mal a qualquer pessoa, né? Então, obviamente, isso aí é uma arbitrariedade da Polícia Federal que vai ter que se explicar. Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, e eu estou aqui na capital do Líbano, em Beirute. A noite de ontem teve muitos bombardeios aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem passado caças, passam drones de Israel aqui o tempo todo. E, de fato, tem sido um período muito duro para o povo libanês. Só ontem, segundo o Ministério da Saúde libanês, foram identificadas 59 pessoas assassinadas e 182 pessoas feridas. O Thiago merece homenagens, né? Merecia receber medalhas aqui no Brasil pela coragem, né, de reportar diretamente do Líbano o que está acontecendo. Mas ele, ao chegar em Guarulhos, ele foi detido, levado para uma sala para prestar esclarecimentos por mais de uma hora, né? Vamos trazer o Thiago. Bom dia, Thiago, tudo bem? Olá, pessoal. É a Tuxi Joaquim. Espero que vocês estejam bem, viu, gente? Você está em casa? Bom dia. Finalmente estou em casa, Tuxi. Queria Conta para agradecer a mim. vocês pelo carinho, pelo cuidado. Todo mundo tem ligado, tem mandado mensagem, gente. Então, são tempos difíceis, né? Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem aqui. Conta para Finalmente gente estou... o que foi a sua viagem ao Líbano, o que você foi fazer e o que aconteceu. Tuxi, essa última semana eu estava no Líbano, em Beirute, no subúrbio de Beirute, na zona de Darya, onde tem acontecido a maior parte dos bombardeios. Estive nos campos de refugiados, estive nos abrigos. Fui também no Vale do Bekaa, em outras regiões, e, sinceramente, a gente fala muito, eu já vim aqui muitas vezes, e vocês fazem um trabalho informativo maravilhoso, mas ter visto aquilo pessoalmente, sinceramente, eu desejo que ninguém na vida passe por aquilo ou veja aquilo, embora seja importante que todo mundo saiba o que acontece. E tanto a ida quanto a volta, isso tem acontecido frequentemente, né? De as polícias migratórias dos países criarem muitos obstáculos para que eu passe. Isso aconteceu na época das flotilhas de barco para Gaza, isso aconteceu também nas caravanas de solidariedade com Cuba, e aconteceu mais uma vez. Então, desde ontem que eu tenho em todos os países, eu tive que passar em 5 países para chegar aqui de volta. E no interrogatório em Londres foi muito grande. A gente resolveu não noticiar porque é um país hostil à causa palestina e o seu governo. E agora, quando cheguei, 5 horas da manhã, a Polícia Federal também, mais uma vez, mais uma detenção, interrogatório, perguntas muito incisivas e até violentas, né? A gente sabe que, infelizmente,
tem setores dessa instituição, de governo, que é importante, que faz papel importantíssimo, mas tem setores que, infelizmente, atuam muito mais do lado do sionismo e que tentam coagir, e isso está no mesmo contexto de todas as outras pessoas que sofrem dificuldades ao defender a causa palestina, sejam jornalistas perseguidos, sejam acadêmicos perseguidos, sejam estudantes ameaçados de expulsão, enfim. Não é muito diferente, infelizmente. Eu queria que você falasse para a gente o que te perguntaram, o que alegaram para te parar, e também passo antes para o Joaquim para ele complementar com algum questionamento. Diga lá, Joaquim. Não, não, o Em que eu ambas... desculpa, Joaquim, o pode falar. Thiago, perdão, pode falar. O que eu estou muito, assim, querendo saber, realmente eu acho que isso é importante, o Brasil atuando nisso para te constranger. Como foi essa detenção? Se você pudesse falar dessa detenção no Brasil, porque é um escândalo completo. Tudo que acontece com você, alguém vai para o Líbano e depois é constrangido por passar desses países. Mas no Brasil o escândalo ainda é maior, porque hoje nós temos a Polícia Federal e nós temos um presidente da República que denunciou ao mundo o genocídio. O presidente. Então, pode contar, por favor, e depois eu tenho outros questionamentos, porque a serviço de quem a Polícia Federal estaria trabalhando. Mas aí eu falo depois sobre isso. Exatamente, Joaquim. Isso, até para contextualizar, isso já aconteceu outras vezes, da polícia estar me esperando na porta do avião, inclusive, assim. Dessa vez não era na porta do avião. Quando eu estava em Londres, quando a gente estava passando pela barreira de revista dos materiais, aí me chamaram para uma salinha, e lá nessa salinha eu fiquei por muito tempo, lá foram mais de 2 horas. E queriam, de toda forma, acessar meu computador, acessar meu celular, todas as pessoas com quem eu conversei. E eu falava, olha, eu não vou dar essa informação, porque, infelizmente, vocês trocam informações com os sionistas e eles estão bombardeando as casas das pessoas e assassinando as pessoas em Beirute. Então, eu não vou passar o contato de nenhuma única pessoa com quem eu estive lá. O que eu posso dizer é que eu estava exercendo meu direito de livre manifestação, documentando todas as violações que estavam acontecendo lá, que, inclusive, por tratados internacionais, vocês deveriam também estar se manifestando contra isso. E aqui no Brasil a mesma coisa. Quando eu cheguei, tentei meu chip, meu passaporte é eletrônico, obviamente, né? Então eu já estava na fila e todo mundo passava com passaporte eletrônico e o meu passaporte não passava mais. E aí eu fiquei lá um tempão tentando passar, aí a pessoa falou, não, você vai ter que ir para um outro lugar. Aí quando eu fui para um outro lugar, já tinham diversos agentes da Polícia Federal me esperando, e aí me levaram para uma salinha. E o interessante é que tinha alguns seguidores meus ali nesse mesmo momento fazendo a imigração, que estavam no mesmo voo, inclusive, né? E esses seguidores falaram que enquanto eu estava lá, estavam os outros agentes da Polícia Federal ali da imigração estavam falando, ó, o Thiago chegou, o Thiago chegou, o Thiago chegou, que eu fiquei muito impressionado. Depois que eu saí, que eu fui liberado, eu ainda encontrei alguns desses seguidores e eles falaram isso, olha, a oficial da Polícia Federal que estava na minha frente estava falando, o Thiago chegou. E a outra ainda falou, eu queria que eu tivesse atendido ele, falando de um jeito um pouco raivoso, assim, sabe? Uma coisa que me impressionou muito. Aí quando eu cheguei na salinha, aí, bom, as perguntas de praxe, falando, ó, isso foi aleatório, não tem nada a ver com você, sendo que já estavam me esperando, né? Aí mas falaram que tinha sido aleatório. Não tem nada a ver com você, e começaram a perguntar, onde você estava? Eu falei, no Líbano. E onde você passou antes? Aí pediram todo o meu itinerário. E eu sempre colaboro, Joaquim, nesse sentido de que as informações que eu gostaria de passar publicamente, eu sempre passo e sou colaborativo, sou muito educado, inclusive. Inclusive com comandantes da Polícia Militar, com o aparato repressivo do Estado. Educado eu sou. Agora, eu, de fato, não colaboro quando eu acredito que é uma violação de direitos. Quantos dias eu fiquei no Líbano, onde eu estava, com quem eu tinha encontrado, quais as pessoas que eu tinha visitado, os bairros que eu tinha visitado, se eu tinha tido contato com explosivos, com armamento, se eu tinha tido contato com pessoas feridas, se eu tinha tido contato com familiares de mártires e outras coisas assim. E eu falei, olha, gente, o que eu tenho disposição de dizer é o que está na minha rede social, que eu estou comunicando para o mundo, que o Brasil, infelizmente, ainda não cortou relações com Israel, e Israel está cometendo as maiores violações de direitos humanos da nossa geração. E está assassinando pessoas, então eu não vou passar o contato de nenhuma única pessoa com quem eu estive lá, porque essas pessoas estão sendo bombardeadas todos os dias. Inclusive, eu passei ali por situações de risco por conta de situações assim, porque Israel se julga no direito de bombardear qualquer lugar de Beirute.